13h41, estamos de volta e hoje no nosso quadro Saúde com Especialista nós vamos falar sobre um tema que preocupa pais, educadores e profissionais da saúde, o impacto do uso excessivo de telas no desenvolvimento da fala das crianças. E eu já recebo ela, que é recordista de mensagens aqui, a nossa fonoaudióloga também, Simone Rodrigues. Tudo bem, doutora? Boa Seja tarde, bem-vinda. Tudo bem, obrigada. Seu dia era ontem, mas aconteceu, né, que não deu. Aí não hoje deu. estamos aqui para falar sobre esse assunto incrível, que preocupa realmente muito os pais, né, doutora? Sim, hoje os pais eles chegam no consultório relatando um atraso na fala e por vezes a gente começa a investigar, fazer o rastreio e é possível identificar que aquela criança ela não tem socialização, ela está com a fala atrasada, né? Não tem nenhuma palavrinha. Hoje mesmo eu recebi uma mãe de 4 anos no WhatsApp com atraso na fala, não fala nada. Meu Deus. Com 4 anos. E aí, durante a anamnese, a gente aproveita para investigar um pouco a vida dessa criança. Quanto tempo ela faz de uso de tela? Dependendo da mãe, ela é muito sincera, ela vai dizer, ai, doutora, às vezes eu deixo a manhã inteira para me conseguir fazer a comida, para me conseguir lavar a roupa, fazer as coisas. Só que é importante a gente separar o que é o autismo e o que é o atraso na fala por o excesso de telas. Então, hoje nós temos crianças fazendo uso de medicamentos de tarja preta, com crises de ansiedade, crises de irritabilidade com duração aí de até 40 minutos, 45 minutos, pela abstinência quando se retira essa tela. Então, hoje, o uso excessivo de telas, ele traz um prejuízo gigantesco para nós quanto adultos. Imagina para essa criança que está em desenvolvimento. De 0 a 5 anos de vida, esse cérebro está em maturação, está em desenvolvimento. E aí coloca-se aqueles desenhos muito coloridos, cheios de efeitos visuais. A área responsável pela fala é a área de Broca, que é pela articulação. A área responsável pela compreensão é a área de Wernicke. Ou seja, essas áreas estão em desenvolvimento. Com o excesso de telas, tem prejuízo. Olha, eu trouxe até um dado aqui, doutora, que eu estava vendo assim, que são dados absurdos, tá? Nos últimos anos, estudos realizados no Brasil e em diversos países têm mostrado uma relação direta entre o tempo de exposição das telas e o atraso na aquisição da linguagem infantil. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, crianças menores de 2 anos não devem ter contato com telas e entre 2 e 5 anos o tempo deve ser limitado no máximo 1 hora por dia. E com supervisão, E né? isso com supervisão e o que não acontece, né? Porque, olha, as pesquisas apontam que o uso de dispositivos eletrônicos de forma precoce e sem acompanhamento adulto reduz o tempo de interação entre pais e filhos. Dentre uma série também de outros atrasos, como a gente está falando aqui, né? São vários fatores, porque imagina E o pai, só. às vezes, ai, para de chorar, toma, já Chega, resolve aquilo ali, toma, né? Toma, vai. Vai no restaurante, pega, fica quieto, tá no carro chorando, toma, vai assistir. Tudo se resolve então, com a assim, tela hoje em dia, né, você doutora? condiciona a criança a ter um comportamento calmo, brando, porque ela tá tendo acesso à tela, porém depois esse cérebro recebeu muitos estímulos, recebeu muita liberação de serotonina, dopamina, a criança está no momento de prazer, gostoso, está na hora de desligar. É outra guerra, né? Então eu sempre falo para as mães, é uma guerra que vocês criaram. Vocês vão pagar por isso. Não tem uma outra forma de falar. Você está prejudicando o seu filho, destruindo o cérebro dele, a cognição, e por mais poder aquisitivo que você tenha, essa é uma realidade. Você não vai conseguir nunca reparar o dano que o uso excessivo da tela está trazendo para essa criança. Modifica o sono, modifica o humor, é uma irritabilidade exagerada, a concentração é mínima, a paciência, mãe, eu quero água. Aí você diz, vou pegar, mãe, eu quero água, mãe, eu quero água, água, tô pedindo água. A criança ela não tem paciência para esperar a mãe se deslocar até a geladeira e trazer a água. E nem ela mesma ir lá e buscar, né? Tá mínimo de tolerância. Ou seja, como é que vai ser o desenvolvimento dessa criança ali quando ela começar na escola? Que ela precisar trabalhar e desenvolver a linguagem escrita? Ela vai ter paciência de passar 4 horas sentadinha? Não vai. E aí entra os educadores que sofrem, porque é uma criança que não tem habilidades básicas, sentar e esperar
Não tem a socialização, por quê? Porque a TV ela não interage. Você coloca a criança direcionada aqui para ela assistir e deixa ela horas. Ela não é estimulada a falar. E tem alguns desenhos péssimos, para ser sincera, que a criança não fala, ela só faz gesto. É isso. E aí a criança que está em desenvolvimento da fala, Não tem, né? ela não é estimulada, ou seja, não tem socialização, não tem comunicação e por vezes confunde com autismo. Olha, tem mensagens aqui, a Carla do Messejana. Doutora, boa tarde, meu filho de 3 anos entende tudo que a gente fala, mas quase não se expressa verbalmente. Ele passa muito tempo vendo vídeos no tablet. Ela tá com medo, ela tá dizendo que ela tem medo de estar estimulando demais as telas e atrapalhando o desenvolvimento. Isso tá acontecendo, né, doutora? Sim. Qual é o nome dela? É a Carla. Oi, Carla, boa tarde, tudo bem? Carla, a gente tem tempo de fazer reparação, tá? O que eu oriento? Vai desmamando. A criança que ela tem uso excessivo de tela, você não tira de uma vez. Aí ela passava 3 horas, doutora. Começa a deixar 2 horas e meia. Depois começa a deixar 2 horas. Depois começa a deixar 1 hora e meia. A gente faz o desmame para que ela não sinta tanto. Aqui no Brasil nem tanto, mas fora do Brasil as crianças elas têm muito mais acesso a aplicativos, ao tablet muito cedo, aos jogos. Então a criança ela passa muito tempo condicionada àquilo. Ela perde a vontade de querer se alimentar, ela perde a vontade de querer se socializar, porque ela não tem isso. Se ela for de uma idade inferior, ela não sabe nem o que é se socializar, porque ela não está aprendendo. Aí entra algo importante. Às vezes a família senta no momento da alimentação e todo mundo pega o seu. E a criança que está começando o desenvolvimento da fala não tem com quem interagir, porque ninguém dá atenção para ela. Ou seja, nós quanto pais, quanto tempo nós ficamos no celular? Em vez de dar atenção para a criança, sentar, brincar, estimular, fazer uma brincadeira, bolinha de sabão para ela ir estourar, correr no quintal, o que você tem feito para ajudar o seu filho a desenvolver? Porque o filho é teu. A escola vai ensinar no processo da educação, da alfabetização. Valores, ética, isso é com a mãe. Comportamento, isso é responsabilidade dos pais, da família dessa criança. Então, por vezes, essa responsabilidade de ser mãe, de ser pai, por mais duro que seja essa minha fala agora, ela está sendo terceirizada para a escola. E não é o papel da escola fazer isso. Então, a gente recebe crianças que não sabem o básico, que não reconhecem cores, que não conhecem as frutas, não conhece a fruta que está comendo, talvez só entrega para a criança, né? E não diz, olha filho, bora comer banana? Ó, banana. Mamãe vai dar uma banana para você. Se for grande, uma banana grande. Mamãe descascou aqui a sua banana, pegue, vá comer. Você está nomeando o que a criança vai comer. Outro dia eu passei com os gêmeos, eu falei, olha o pé de caju ali na Praça das Águas. Aí o Gael ficou olhando, caju? Eu falei, você ainda não viu essa fruta, né? Isso aqui é caju. Daqui a 10 anos, talvez as crianças nem vejam mais as frutas, porque tudo vem na polpa. Então, o supermercado é o melhor momento de estimular o desenvolvimento da fala dessa criança e o desenvolvimento da linguagem. Só compreender não é importante e não é menos preocupante da expressividade. Porque, infelizmente, o atraso na fala, ele é desprezado. Olha, o Rafael lá do Caçari, doutora, meu filho tem 3 anos e gostaria muito que eu falasse inglês. Estimulo ele a assistir desenhos e músicas em inglês. O fato é que ele está sendo alfabetizado em português e eu estimular outro idioma pode atrasar a fala do meu filho? Existem alguns artigos científicos que eles falam que nesse processo de aquisição de fala é interessante você colocar uma segunda língua, né? Diferente da língua mãe. Mas até que ponto isso é prejudicial? A minha criança ela já não está tendo uma compreensão boa no português, por que eu vou confundir a cabeça dela? Eu posso colocar a minha criança bem pequena para fazer inglês? Posso, desde que ela não tenha atraso, desde que ela não tenha comprometimento nenhum, porque vai confundir a cabeça dela. Temos um exemplo aqui, nós temos crianças venezuelanas estudando em escola com crianças brasileiras, que têm a língua mãe o português. A criança ela confunde o que é porta em espanhol, o que é porta no português. Então eu, quanto fono, quanto profissional,
Orienta ter 2 línguas? Não, não oriento, porque vai confundir a cabeça dessa criança. E qual é a criança que vai estar conversando com ela, se socializando, falando inglês no dia a dia? Verdade, olha, é um caso a se pensar. A Juliana, lá do Pricumã, também, meu filho de 4 anos, repete falas e frases inteiras de desenhos, mas quando a gente tenta conversar, ele quase não responde. O que isso pode indicar, doutora? Juliana, leva ele para fazer uma avaliação com uma fonoaudióloga para tentar identificar. Nós temos algo que chamamos de ecolalia, que é a repetição de frases, de palavras. Eu posso chegar aqui e dizer: oi, Hélio, boa tarde, tudo bem? Aí a minha criança ouve: oi, boa tarde, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem? Isso é uma ecolalia imediata. Ela a criança acabou fica de repetindo, ouvir. né, doutora? Não é uma comunicação, mas ela acabou de ouvir essa fala. E tem a tardia, que ele viu o desenho ontem e ele continua com aquela fala do desenho. Então a gente precisa investigar o desenvolvimento dessa criança de maneira global, desde do momento em que a mãe descobriu que estava grávida, as complicações que podem ter ocorrido, o parto, se foi cesárea, se veio baixo peso, se fez uso de medicação, como foi o desenvolvimento da fala, desenvolvimento motor, como é que está a alimentação, o sono, o estado geral de saúde, para a gente conseguir orientar a mãe se precisa de um outro especialista para avaliar, se vai precisar ir para um neurologista, mas se há o atraso, se há o comprometimento, não tem o que esperar, a mãe não precisa esperar, tem que ir para fono. Aí eu vou esperar mais um pouquinho, o pai dele demorou a falar, o pai dele provavelmente também tinha algum comprometimento, porque não é normal. O atraso na fala não é normal. Eu fui falar com 4 anos, doutora. Era para ter Mas sido também, investigado. hoje em dia, meu amor, eu falo pelos cotovelos, não tem como. Porque quando a gente pensa em atraso de fala, a gente que é terapeuta... A mamãe falava que eu só apontava, apontava. Eu não falava uma palavra. Vamos te rastrear, Hélio. Eu acho que eu tenho algum problema desde a infância, eu não sei, doutora. Não foi identificado. Então, o atraso na fala ele pode ocorrer pelo autismo, TDAH, síndromes, alguma alteração auditiva, algum comprometimento auditivo. Em alguns casos, uso excessivo de telas. Mas a gente não pode tentar pensar, é só o uso excessivo de tela. Não, a gente precisa rastrear, aplicar protocolos e intervir. Porque a fala, ela desenvolve, ela ocorre até o 5º ano de vida. Tu começou a falar com 4. Olha o atraso que tu teve. 4 anos de atraso, né? Não, Entende? 3, né? Sei lá. Alguma coisa aconteceu comigo, doutora. Já foi investigado para TDAH? TDAH? Eu devo ter com certeza. A Vanessa, ela fala assim: eu trabalho o dia todo e meu filho fica com a avó, que costuma colocar bastante desenho para ele assistir e entreter. Me sinto culpada, mas é a forma dele ficar quietinho. Isso pode estar prejudicando o desenvolvimento da fala? Com certeza. A avó é complicado, né? A avó faz a avó coisas, sabota, né? A avó sabota. Mas assim, a gente tem que ter essa consciência de que eu tenho uma criança que está com um cérebro ali todo em desenvolvimento. É como se fosse uma folha em branco. Ele vai aprender aquilo que a gente vai estimular. Então, o que eu posso fazer? Eu posso comprar brinquedos de encaixar, de empilhar, blocos de construção. Eu posso montar um cantinho da casa com uma cadeira, lápis, pincel. Ai, doutora, vai riscar a parede toda. É melhor riscar a parede toda e ele desenvolver e não ter atraso do que pagar fono por anos. É mais barato, Aí né? você vê o que... Vai ali no supermercado, compra um detergente de coco com uma esponja mais grossa, sai tudinho, por experiência. Tá vendo? Então... O que eu posso fazer de atividade com o meu neto? O que eu posso colocar de lúdico para ele? Brinquedos de encaixar, de empilhar, pintura, carrinhos com gato, cachorro, com a vaca, faz um cenário. É difícil, tu tá ajudando uma criança a desenvolver. Mas a gente tem que pagar um preço. E não se sinta culpada. Você, quanto mãe, faz aquilo que está dentro da sua capacidade, do seu limite. Quando chegar à noite, senta com ele, procura brincar, procura estimular, cantar canções, realizar leitura, ensinar as cores, animais. Não pode assistir desenho? A OMS disse que menos de 2 anos não. Mas se for colocar, coloca um desenho educativo. As mães, elas não gostam. Eu acho que todo mundo, ninguém gosta de ver o filho chorando ou então fazendo bagunça. É uma chupeta onde não pode. É uma tela onde não pode.
E a gente já falou várias vezes isso aqui, né, doutora? Olha, deixa eu ver quem mais tá por aqui também. A Patrícia, ela fala assim, doutora, meu filho de 4 anos tem um tablet, mas evito que ele fique longos períodos nos desenhos animados. Prefiro que ele brinque com jogos educativos. Em relação ao processo de fala dele, jogos são piores ou melhores que desenhos? Nenhum dos dois. Olha a fono falando, nada presta. Enfim, jogo não funciona da mesma maneira. Ao contrário, ele libera muito mais serotonina e dopamina porque é algo interessante, tem as fases. O ideal é não colocar mesmo. Eu sempre falo, a gente quanto pai tem o poder de evitar muitos prejuízos na vida dos nossos filhos. Só que com o passar do tempo, nosso dia a dia, nossa correria, nossa vida acaba aqui impactando na vida dessa criança. Pela nossa correria, a gente faz isso. Ai, doutora, eu preciso trabalhar. Eu também entendo. Eu trabalho de manhã até a noite, tenho gêmeos. Eu atendo 10 crianças, às vezes 14 crianças no dia. Quando eu chego em casa, eu tomo banho, eu vou sentar. Eu vou ensinar devagares. Eu vou pintar com eles. Eu pego um porco, quando a gente era criança, né, doutora? Eu quebra-cabeça. me lembrei agora, você falou e ensino meus filhos a fazer atividade. Eu me lembro, nossa, como era a infância da gente, era mais saudável, né? Quando a gente era E as criança. crianças brincavam, corria, tinha coordenação motora. Tem crianças que você recebe no consultório com 7 anos que ela não consegue ficar em um pé só, não tem equilíbrio. Ela senta, ela não tem postura, musculatura de abdômen enfraquecida, atraso na fala, fono e fisioterapia. Eu, quanto fono, consigo um resultado bacana? Consigo, mas eu preciso que a físio entre adequando os atrasos que ela teve para que ela consiga desenvolver bem. Então, por vezes, não entra na cabeça da mãe, e eu até brigo com alguns profissionais, lá no laudo tu não colocou fisioterapia. Por que tu não colocou fisioterapia? Eu preciso da fono, mas eu preciso da físio. A criança, ela tem que ter fisioterapia para tratar esse atraso na fala que ela teve, porque o movimento está associado à articulação. Eu olho para ela, dou tchau. Ela não faz. Joga um beijo pra tia. Ela não joga um beijo. Aí eu canto palma, 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 pé, pé, pé. A criança não imita. Como é que ela vai imitar mamãe? Coordenação motora ampla está associada à coordenação motora oral. Então tem que ir para físio. E tem pai que às vezes fica chateado. Não, eu não acho necessário colocar fisioterapia para ele, somente a fono. Olha só. E às vezes eu falo, então, você é o quê? Eu sou gestor público. Eu, quanto fono, não consigo intervir porque eu não entendo nada de gestão. Você, quanto pai, não tem conhecimento científico, não conhece o desenvolvimento da fala, da linguagem, para dizer que não tem importância. Eu estou aqui para orientar. Cabe a cada um se vai receber essa orientação, essa instrução. O filho é seu. Com certeza. Então, se você não fizer agora, você vai fazer lá na frente. E nem sempre tem profissionais para atender criança com uma idade maior. Aqui em Boa Vista é muito estipulado. Eu só atendo até 3, eu só atendo até 5. Eu só atendo de 3 a 5. Eu só atendo até 8. Não, de 10 anos eu não atendo mais. Tem uma seleção. Olha, doutora, a gente acho que ainda dá mais 2 perguntas. O Eduardo, lá do Asa Branca, ele fala, a gente tenta limitar o uso de tela do celular, doutora, mas quando tiramos, nossa filha faz birra, fica irritada e acabamos cedendo. Esse comportamento tem relação com a dificuldade dela se expressar e se comunicar melhor com a gente? Vamos acreditar que esse comportamento tem associação a se eu choro, eu me jogo, eu brigo, eu consigo o que eu quero. Eu birro, eu grito, eu consigo o que eu quero. Porque o que é importante? Aqui é o pai com a mãe, aqui é a filha. Você não vai assistir agora, porque agora não é o momento, agora é o momento de jantar. A criança começa a gritar. Aí a mãe vai e diz, pelo amor de Deus, vai assistir. O pai diz que não, a mãe diz que sim. Então, esses dois aqui precisam permanecer com a mesma decisão. Não é não, você não vai assistir e tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que a criança, ela chora e ela não entende que ela chorando ela vai ganhar o que ela quer no início. Mas com o tempo ela vai percebendo, eu choro, o choro me dá o que eu quero. Então esses comportamentos que a gente chama de comportamento interferente,
ela entra numa crise de choro, ela grita, ela desorganiza, ela fica chateada. Amanhã ela quer, você diz não. Ela grita, ela chora, ela entra no comportamento interferente. Terceiro dia você diz que não, ela chorou menos, ela já não se jogou. Quarto dia, ela entendeu melhor, chorou um pouquinho e ficou branda. No quinto dia, que você fala não, ela aceitou. Só que como é que tá a cabeça desse pai e dessa mãe, a paciência, a tolerância de, ela tá chorando e eu vou ficar firme. Bote um tampão no ouvido e deixa a criança A mãe chorar. não fica firme, a mãe cede, porque às vezes ela tá cansada, ela quer um pouco de sossego, ela quer um pouquinho de paz. Só que estamos fazendo errado. É sentar, é conversar, é explicar na altura dos olhos. Você não pode, faz mal para você, faz mal para sua cabeça. Você não vai ser tão inteligente. Conversa com a criança, olha nos olhos e explica. Se você permanece frequente aí 4, 5 dias, ela consegue entender. Tem mensagem? Olha só, a Flávia, lá do Caimbé, doutora, ela fala, minha filha de 3 anos só aceita comer se estiver assistindo desenho. A gente acaba deixando para ela se alimentar, mas fico pensando se esse costume, além de ruim para alimentação, também pode atrapalhar o aprendizado dela. A fono caiu dura. Não é legal, né? Não é a primeira mãe que relata, né? A gente quer ouvir esse áudio também, tá, João? Da Madalena. Não é legal, porque no momento que a criança está comendo, esse cérebro ele precisa entender que é o momento da alimentação. A criança ela não está percebendo que ela come arroz, feijão, macarrão, o purê de batata, ela só está colocando na boca e está indo. Ela não está vivenciando aquele momento. É difícil porque tu usa o celular para mascarar o momento da alimentação. E o que a gente faz? A gente faz ao contrário. A gente tira o celular, coloca ela para sentar e vai dar comida. Na ameaça, não. Vai conversando, vai explicando. Pega uma bonequinha, coloca aqui do lado. Uma colherzinha para a boneca. Nham, 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 nham. Ah, agora uma colher para você. Abre a boquinha. Ela não quis. Então a sua boneca vai comer. Tornar um momento lúdico, né, doutora? Lúdico. Interessante. Para quê? Para que essa criança tenha interesse, né? Senta você, a boneca. Ah, é menino, doutora. Coloca um dinossauro. Cadê o Rex? Uma colher para você. Nham, nham, nham. Ah, ele tá ficando fortão. Agora é para você. A criança vai começando a aceitar. Momento de comer é momento prazeroso. Não é para ser de ameaça. E tem que ter paciência. Sem a paciência a gente não consegue nada, tá? Mas tá errado. Passa comigo que eu te ensino. Vá lá, Flávia. Vá lá. Leve como a... ajudar no momento da alimentação. Leve a Letícia, a filhinha dela. Solta o áudio, por favor, pra gente. Boa tarde, Hélio. Boa tarde, doutora. E a cada mãezinha que está mandando mensagens aí, pedindo a opinião da doutora. O Hélio, outro dia eu gravei um áudio para você, mas não deu tempo de enviar enquanto a doutora estava aí, dando meu testemunho sobre a fala da criança. A criança que tem a fala comprometida, ela é prioridade, gente, levar com um especialista. No meu caso, o meu filho, hoje ele está com 41 anos, mas quando ele começou a falar, ele falava muito cortando, como se estivesse gaguejando. Aí ele mesmo um dia disse, eu entendia tudo que ele falava. Aí ele disse que ele queria muito falar, porque o Tiago fala, o Júnior fala. Ele dizia assim, as crianças que eram do meu sobrinho, que era da idade dele. Então, eu falei para o pai dele, aí, que é professor, ele disse, quando entrar de férias, a gente vai levar ele no especialista em Manaus. E assim nós fizemos. Quando chegamos lá, o doutor falou, eu quero conversar com a criança. Aí deixamos ele à vontade. E depois ele disse, olha, eu acho que vocês estão pensando que ele tem a língua grudada, mas a língua dele é tão solta quanto a minha. E isso daí dele foi só dengo. Ele começou a falar assim, vocês dengando, ele se acostumou e agora vocês vão ter que gastar com a fonoaudióloga. Tá vendo? Ele vai ter que fazer um tratamento com a fonoaudióloga. E assim nós fizemos. Graças a Deus que meu filho fala normal. Mas aí, o que eu falo para essas mãezinhas que estão pedindo orientação da doutora é que
Eu tinha um sobrinho que falava igual ao meu filho. O meu filho, nós levamos ele para fazer o tratamento com a fonoaudióloga. E ele fala normal. Hoje em dia eles são adultos, são pai de família, todos dois. Meu filho, graças a Deus, fala bem. E infelizmente meu sobrinho não fala bem, até hoje. A gente entende o que ele está falando, mas ele fala cortando. Então, gente, se o teu filho está precisando de ir no especialista para ver como é, para aprender a falar direito, leva. Não fica só na pergunta, não. Leva com ele, é muito bom para a criança. É essencial levar a criança no especialista. Tá, Hélio? Isso aí é um depoimento de uma mãe que passou por uma experiência dessa, e eu quero dar minha contribuição para essas mãezinhas que estão questionando aí sobre os filhos, tá bom? Boa tarde, muito obrigada pelo esse teu programa, é maravilhoso. Todo dia nós estamos na audiência. Obrigado, Madalena querida. Madalena é uma querida, né? Sim, nosso ouvinte fiel aqui da Rádio Monte Roraima, do Doutor Me Consulta. É muito bom, né? A gente vê um depoimento de uma mãe, né, doutora? É muito maravilhoso. Madalena, boa tarde. Minha princesa, obrigado pela sua devolutiva. A fala dela foi muito certeira e firme. A criança, ela precisa de ajuda, ela tem que ser levada para quem entenda e consiga ajudá-la. A gente não pode perder tempo. Outro dia eu estava dando a devolutiva para uma mãe aqui, desse lado, na clínica, e uma outra mãezinha aqui do lado esperando. E ela ficou me olhando, ela foi enchendo o olho de lágrima. Depois eu, conversando, prestei atenção na outra mãe, que não era mãe do meu paciente. Aí ela, poxa, doutora, talvez se a senhora tivesse pegado o meu filho pequeno, ele falaria... O que eu tô ouvindo a senhora passar de orientação para essa mãe, eu não tive. Porque eu fui procurar muito tarde. Que bom que a Madalena procurou ajuda pro filho, então, né? Então, assim... E essas mães todas que estão mandando mensagem aqui também, com problema na fala da criança, que acham que... Não tem que esperar mais. Gente, tá na hora de vocês procurarem uma fonoaudióloga. A doutora tá aqui, a doutora Simone Rodrigues está aqui. Doutora... Vamos falar onde fica o seu espaço para todas elas aproveitar esse momento? O espaço fica localizado no bairro São Francisco, Rua Valério Magalhães, número 1027. Contato para agendamento 991644481. Tá, gente? Não esperem, não cometam esse pecado. Ela falou algo muito certo. O teu programa, ele alcança muitos lugares. A oportunidade que tem de estar tendo, né, essa experiência, esse contato, poder ouvir a entrevista, tanto da fono quanto de outros especialistas, você consegue chegar aonde muitos especialistas não conseguem, aonde pais não têm entendimento de que aquilo é um atraso, de que ele precisa ser assistido. Ou seja, o teu programa... ele é bálsamo, porque ele alivia a aflição de muitas mães e acaba sendo norteado. Então, a todos que estão ouvindo, se você está sendo norteado, que precisa ir à fono, vá. Doutora, eu não consigo pagar 3 sessões, pague 2. Não consigo pagar 2, pague uma, mas seja instruído, seja orientado. Seu filho hoje tem 3, 4, 5 anos, amanhã ele vai ter uma idade maior, ele vai chegar a 14, 15 anos com dificuldade, porque o pai lá atrás... não quis buscar ajuda, né? Eu só consigo tratar a minha gripe se eu entender que eu estou gripada. Eu só consigo tratar o atraso na fala do meu filho se eu entender que ele precisa de ajuda. Isso mesmo. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Nosso tempo esgotou. Agradeço. Mas olha, volte semana que vem. Ficou muita mensagem ainda por ler, né? As mães realmente têm esse problema de esse engajamento bom sobre o graças a Deus. Infantil. E é necessário a gente falar semanalmente sobre isso aqui. O Dia da Doutora é quinta-feira. Quinta-feira ela está de volta, tá? E a gente vai falar muito mais sobre temas super relevantes para você que acompanha o Doutor Me Consulta. Eu vou para um breve intervalo, mas olha, continua aí comigo, tá? Madalena continua também, porque daqui a pouco tem a doutora Circe Brasil, ela é cardiopediatra e a gente vai falar hoje sobre o coraçãozinho das crianças. Já volto, é rapidinho.